queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva na sua vibração, nas suas bênçãos de paz. Etimologicamente, perdoar deriva de dois vocábulos latinos, donare e per, em latim, a junção de dois vocábulos que significa, literalmente traduzido ao nosso idioma, doar-se por completo, doar-se totalmente. O verbete per, em torno, em expressões tanto gregas quanto latinas, em volta de, ou encobrindo tudo, e donare, doar. Perdonare, doar por completo, doar totalmente, autodoar-se. Pelo menos esse deveria ser o sentido da expressão perdoar, ação ou efeito que se deriva do verbete perdão. O perdão é uma expressão que quase sempre está associada a práticas religiosas, mas não é exclusiva das práticas religiosas. Não obstante, quase sempre aparece na literatura de natureza religiosa, particularmente na mentalidade cristã. Porque no Evangelho de Jesus, particularmente na Bíblia, mas especificamente no Novo Testamento, nós encontraremos cerca de 13 vezes a palavra perdão aparecendo no Novo Testamento. Quase que é a palavra que mais aparece nas lições do Mestre depois da expressão reino dos céus, ou reino de Deus. A palavra perdoar está presente na parábola dos talentos, na parábola dos credores e devedores, quando Jesus conclui a parábola dizendo, é assim que meu Pai vos tratará, se não perdoardes as faltas que o vosso próximo cometerdes contra vós, porque na medida em que julgares o teu irmão, sereis também julgado. Essa expressão forte, essa palavra até dura e áspera, da mentalidade da literatura bíblica, que tem todo um propósito e um objetivo na época de Jesus, que pode parecer uma expressão muito dura para a mentalidade atual, mas que tinha um convite irresistível de renovação, de mudança, não deixa de ser abordado por Jesus sucessivamente, como sendo não o tema principal da sua doutrina, mas especialmente o coroamento de todo o ensinamento. Se o amor ao próximo, se a ação do bem, se a benevolência e a beneficência, se a tolerância e a caridade estão presentes mesmo na tradição de Abraão e mais tarde de Moisés, se aparece mesmo que de forma perfunctória, subrepetícia, na tradição dos grandes profetas, o perdão não aparece na literatura bíblica do Antigo Testamento. Porquanto as expressões que configuram a mentalidade do Antigo Testamento é a da justiça. E o homem justo é aquele que observa rigorosamente a lei. Jesus, em alguns momentos, se refere à lei mosaica, enfatizando os aspectos do amor que já estavam embutidos na lei mosaica. Mas quando ele aborda o perdão, a misericórdia, é como se ele dialogasse com a rigidez da lei, dando a entender a mentalidade do povo hebreu, que Deus era um legislador. Daí Moisés era uma espécie de representação de Deus na terra, porque era o reflexo desse grande legislador do universo, sendo ele o legislador do povo hebreu. A semelhança de Abraão, que lá atrás, antes de Moisés, era um grande patriarca para simbolizar Deus como pai de todas as gerações. É um símbolo que se repete na cultura hebraica. Mas quando Jesus aborda a misericórdia, quando aborda a compreensão, a tolerância, a indulgência, que são todos esses elementos, desdobramentos da ação de perdoar, ou do perdão no sentido legítimo e profundo da palavra, é como se ele dialogasse com a lei antiga e estabelecesse ali o acréscimo que ele queria dar. Porque se na lei, dura e simples,
estava a ética, a conduta, o comportamento do povo de Israel, e por extensão que deveria ser copiado para o resto do mundo. Jesus, com o amor, estava desenvolvendo lentamente aquilo que já se encontrava na lei. Mas quando ele coroa todo o seu processo da mensagem evangélica que ele apresentava no perdão, ele dá o salto qualitativo que coroa as suas lições. Não é por outra razão que em vários momentos ele se refere à lei antiga, dizendo que o maior de todos os mandamentos era amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muita gente não sabe que tanto amar a Deus acima de todas as coisas, como ao próximo como a si mesmo, estão no Antigo Testamento. Jesus não estava falando algo de original, senão deixando de maneira clara aquilo que ele queria sintetizar. Isso sim, porque dos 613 mandamentos da lei antiga, ele resumia em amar o Pai acima de tudo, e aquele que é semelhante a esse, que está em Levítico, capítulo 19, versículo 20, quando Moisés estabelece: ama teu próximo como a ti mesmo. É o único momento em que pese o hebreu acreditava que próximo era o ser da família, era aquele que pertencia ao seu clã, era aquele do grupamento familiar, não o estrangeiro, não o gentil, não aquele que não era judeu, esse não era o próximo. Próximo àqueles que faziam parte da mesma tribo. Jesus sabia que o hebreu achava que amar ao próximo era isso. A princípio, ele não violentou esse conceito. Ele não bateu de frente com esse preconceito. Para mais tarde ele dizer: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E começa a apresentar aquilo que ele queria dizer como amor ao próximo. Mas é no momento final, na chamada Santa Ceia, Última Ceia, descrito pelo Evangelho de João, de maneira enigmática e simbólica. Aliás, como todo o Evangelho de João é assim, todo feito de maneira enigmática e simbólica, há um momento em que ele olha para os apóstolos e diz: hoje eu vos dou um outro mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse é o novo mandamento. Porque amar ao próximo como a si mesmo estava previsto no Código de Moisés. Amar a Deus acima de todas as coisas, muito bem. Amar aqueles que rejeitam-nos já era algo que era um passo avançado. Mas que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, equivale dizer que tentais ou que se esforçai-vos por amar ao próximo como eu amo a todos, com misericórdia, com perdão, com compreensão fraternal. Por essa razão, quando Jesus dialogava com os doutores da lei do Sinédrio, já falamos isso aqui, quando Jesus dialogava com seus interlocutores, ele utilizava a linguagem, a mentalidade e a perspectiva simbólica dos seus interlocutores. Se ele falava com o agricultor, ele falava com parábola de agricultura. Se ele dialogava com o comerciante, ele fazia parábola de comércio. Se ele estava com o pescador, ele fazia parábola de peixe. Mas quando ele estava com os doutores da lei, ele dialogava sobre a lei. E quase que todos, se não todos, os temas que Jesus usava para falar sobre a lei é colocar a lei num patamar e a misericórdia acima da lei. Assim é que ele enuncia a parábola do bom samaritano, que em síntese é dizer que para ser um homem fiel e obediente a Deus, na expressão do povo hebreu, não era apenas suficiente seguir a lei, observar a lei, mas era necessário seguir a lei e ter misericórdia, e colocar a misericórdia acima da lei, porque o samaritano estava errado do ponto de vista da lei de Moisés, mas agiu com misericórdia, e aquele era considerado um homem bom, um homem justo na sua parábola. E em vários outros momentos ele dialoga com os fariseus, colocando a misericórdia acima da lei. Chega a dizer em determinado momento: misericórdia eu quero e não sacrifício. Muita gente entende esse sacrifício como sendo uma atitude de renúncia. Sacrifício, na expressão do povo hebreu, era o sacrifício de animais. Era a matança dos animais em oferenda a Yahvé. Era a liturgia do templo,
que oferecia, porque era um ritual religioso. O que é que Jesus está dizendo? Que esse ritual era respeitável, mas a misericórdia estava acima dele. Que era melhor o indivíduo ter misericórdia com o próximo do que seguir rigorosamente os mandamentos da lei. Paulo compreendeu isso muito bem, que anos mais tarde, em uma das suas epístolas, vai perturbar profundamente os seus colegas de Sinédrio, em uma das suas epístolas, quando fala dos fariseus, e vai dizer mais ou menos assim: e Abraão, que não tinha nem a lei? Ora, isso era um choque de realidade para a cultura hebraica, porque Abraão é o patriarca dos patriarcas, veio antes de Moisés, mas quando Abraão veio e estabeleceu a sua mentalidade, não havia ainda a Bíblia hebraica, não havia o Antigo Testamento. Então como é que Abraão é considerado um homem justo para Deus, se nem lei ele tinha para seguir a Deus? Era uma forma de perturbar a mentalidade fanática, intolerante, rígida do povo, especialmente das elites esclarecidas e intolerantes de Israel, da antiga Palestina. Jesus, portanto, o tempo todo dialoga com essa mentalidade quando fala dessa tradição, estabelecendo em alguns momentos colocações muito sérias, muito fortes, muito contundentes a respeito do perdão. Vai chegar a dizer a Pedro que não se deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A expressão que ele utiliza diante da pergunta de Simão: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu próximo? Muita gente não entende e acha que Jesus só estava ali utilizando uma figura, uma força de expressão, uma figura de linguagem, uma gíria, uma expressão idiomática da época, 7 vezes como sendo 70 vezes 7 vezes, ou seja, o infinito indefinidamente. É isso, mas não é apenas isso. Esse diálogo de Pedro com Jesus remete ao Antigo Testamento. Aliás, ao livro de Gênesis, quando a toda a trajetória mitológica, bem se vê, de Adão e Eva e mais tarde seu filho Caim, que ao assassinar o seu irmão Abel, que é simbólico essa história, não se deve pegar o pé da letra, mas depois de ir adiante, ser expulso do paraíso e das regiões onde seus pais ficaram, para mais tarde fazer a sua família, Caim, segundo a colocação bíblica, é amaldiçoado pela divindade a viver longos dias na terra de maneira penosa, de maneira sofrida, para poder ressarcir os seus equívocos. E Yahvé teria dito: e ninguém mate Caim, porque ele não merece nem morrer, ele merece viver para, de alguma forma, regularizar o seu erro e ser castigado por Deus, na expressão da palavra bíblica, né? Castigado por Deus. E aquele que matar Caim não será castigado uma vez, mas 7 vezes. E mais adiante, em outros capítulos, nós temos uma continuação da história, com vários personagens, até chegar na figura de Lameque, que não mata apenas um homem, mas 2 homens, por motivos fúteis, por motivos banais. E Deus então se manifesta na simbologia da Bíblia, que é tudo simbólico, tá? Na simbologia da Bíblia, se manifesta e diz: se Caim matou uma vez, e aquele que o matasse seria castigado 7 vezes, com Lameque não será castigado 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Portanto, na lei antiga não havia espaço para o perdão, senão para o cumprimento da lei. Quando Simão pergunta a Jesus, está se referindo a essa tradição, para saber até que ponto se deve ser inclemente com o próximo, ou até que ponto deve utilizar da palavra do perdão. Jesus, então, utiliza a expressão de Moisés no Gênesis, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Fazendo alusão, portanto, à palavra bíblica antiga, atualizando e suavizando o Deus legislador de Moisés, que é o regulador das leis, mas não é apenas isso. Meimei, através de Chico Xavier, séculos depois, psicografaria uma mensagem dizendo que Deus é a lei cósmica que rege o universo, mas ao mesmo tempo é um coração que pulsa. É a união desse código divino que regula e ao mesmo tempo de um sentimento que se espraia, que se espalha. Porque muitos de nós ainda acham que Deus é apenas uma espécie de sistema bancário que é representado por um atendente
que atende o nosso telefonema, e quando a gente vai fazer algum pedido, o sistema não permite. A gente ainda acha que Deus está nesse plano. É um conjunto das leis que estabelece, e quando a gente transgride as leis, a gente passa a sofrer as consequências, mas existem as intercessões, existe a flexibilidade, existe também o livre-arbítrio, que o tempo todo está alterando aquilo que a lei programou para todos nós. Emmanuel vai dizer isso de uma maneira muito bonita quando estabelece. Que é quando a lei lhe chama para reparar o mal que você praticou lá atrás, e que a lei agora está incidindo sobre você, porque se o judiciário da terra, você comete um crime aqui, fica na avaliação, passa pelos magistrados, tem a denúncia do Ministério Público, que hoje está na moda, e tudo, para depois a avaliação e você ser intimado e passar, ser sujeito ao ritual, à liturgia judiciária. Na legislação divina também há um tempo, mas não um tempo da morosidade da justiça da terra, mas um tempo em que você pode amadurecer até para responder pelos próprios atos. E Emmanuel vai dizer que é quando a lei lhe chama para você responder diante daquilo que você fez, se lhe encontrar fazendo bem, o bem pode ser o seu defensor público, o seu advogado de defesa. Essa é uma colocação sui generis, porque vem nos convidar a essa avaliação de que a lei estabelecida pelo autor do universo, pelo formatador do cosmo, não é algo automático e inclemente, mas que na própria lei está previsto também as alterações, porque nós estamos o tempo todo influenciando o nosso destino, alterando a nossa marcha, produzindo o nosso futuro. Somos os modeladores da nossa vida existencial, da nossa vida comportamental. Isso nos faz pensar que o perdão, na lição excelsa de Jesus, é um convite muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Porque na tradição religiosa, se estabeleceu de uma maneira muito simples, de uma maneira muito superficial, a ideia segundo a qual perdoar é esquecer. Então se estabeleceu que o perdão é o esquecimento das ofensas que nos foi dirigido. Nos foram dirigidas as ofensas. Então, se pressupõe o esquecimento, o ouvido, a indiferença em relação a essas ofensas. E isso foi, de alguma forma, uma espécie de paradigma durante muito tempo. O perdoar como sinônimo de esquecer. O que não condiz com a realidade. Porque muitas vezes, quanta coisa a gente gostaria de se lembrar e não consegue. E quanta coisa a gente gostaria de esquecer, mas não consegue. Esquecer ou se recordar é uma questão de memória. Uma questão mnemônica. Uma questão que diz respeito à nossa capacidade de absorver, de reter informações. É claro que não podemos negar que algo que nos abalou emocionalmente e que a gente fica vitalizando, alimentando, guarda na mente consciente. E é mais difícil de diluir nos arquivos do inconsciente, nas lembranças. Se a gente ficar alimentando uma ocorrência, vitalizando ela, resgatando-a, é óbvio que é mais difícil de diluí-la no eu consciente. Mas ainda assim, ainda que a gente não fique alimentando, tem coisas que ainda que a gente queira, a gente não consegue esquecer. Uma situação muito dramática, por exemplo, na infância, que nos marcou profundamente. Ainda que a gente queira, muitas vezes a gente não esquece. Porque é uma questão de memória, repitamos. É uma questão de memória. Então se estabeleceu que o perdoar era esquecer, apesar de perdoar, às vezes, ajudar a esquecer determinadas ofensas, perdoar não é necessariamente, ou não pressupõe necessariamente o esquecimento das ofensas. Porque esquecimento é algo da cognição, da memória. E perdoar é algo do sentimento, da emoção. Tem a ver, portanto, com o trabalho emocional. Mais tarde, uma série de pensadores das doutrinas do comportamento, particularmente da psicanálise pós-freudiana, tentou examinar a chamada psicologia do perdão. E há uma série de trabalhos sobre isso no século XX, a partir da sua segunda metade, tentando estabelecer o que é que seria, do ponto de vista psicológico, o perdão. E o perdão, do ponto de vista da psicologia profunda, significa não esquecer, mas significa conseguir aceitar o outro como ele é.
quando eu aceito a pessoa como ela é, e não como eu gostaria que ela fosse, eu estou perdoando-a. Ainda que eu não concorde com a atitude dela, ainda que a atitude dela seja profundamente desagradável, mas se eu permito que ela seja o que ela é e não o que eu gostaria que ela fosse, eu estou conseguindo perdoar. Porque no fundo, quando eu fico magoado com alguém, é porque eu gostaria que ele se comportasse ou ela se comportasse de uma outra forma que eu espero que ela seja. E quase sempre a gente espera que o outro seja aquilo que a gente nem consegue ser ainda. Ele tem que ser perfeito, ela tem que ser perfeita comigo, eu não, que sou coitadinho. É essa tendência nossa de projetar os nossos conflitos no outro. E é isso que gera, quase sempre, mágoas e ressentimentos. Porque é a expectativa que eu deposito no outro. E quando o outro não se comporta dessa forma, eu me decepciono, me frustro e me magoo profundamente. Isso não significa que não hajam atitudes lesivas que nos sensibilizam profundamente, diante das quais a gente é pego de surpresa, com as quais a gente não esperava, especialmente nas relações mais próximas. Porque são nas relações de intimidade que quase sempre a gente sofre mais. As relações mais íntimas, familiares, de amizade profunda, relações conjugais, são relações que dão grandes alegrias e também os grandes sofrimentos. É muito interessante isso. Da mesma forma que a gente tem experiências muito felizes em relações íntimas, temos convites a muitas transformações nos atritos. E quando a gente fala de perdão, a gente já pensa numa mágoa profunda, numa calúnia, numa traição, numa bofetada moral, né, num drama forte. Só que ainda que a gente não considere esses casos mais enfáticos, mais contundentes, nós temos nas relações mais íntimas, inevitavelmente, a necessidade de perdão. Porque nas relações próximas, mesmo que a gente não queira, nós iremos ferir o outro e seremos feridos. Por quê? Porque imperfeitos ainda, até fazendo o bem, a gente faz o bem de maneira imperfeita. E nessa atitude, às vezes a gente faz algo profundamente bem intencionado, mas o outro tem outra história de vida, tem outras crenças, tem outros conceitos, entende de outra forma, lê as coisas de outra forma. Então uma coisa que a gente imagina que vai agradar profundamente o outro detesta. Nós pensamos que é brincadeira, mas na convivência a coisa vai aumentando de tamanho. Porque, meus amigos, eu já falei isso aqui várias vezes, né? Aquilo que a gente acha tão engraçadinho em relação ao próximo, distante. Todo dia aquele hábito, aquela mania, aquela coisa, a gente vai botando uma lupa, hoje tem lupa até do celular, né? A gente vai aumentando assim, e daqui a pouco fica intolerável, a gente quer matar o outro. Porque todo dia, aquilo que a gente acha tão interessante, né? Mas que fica insuportável na convivência íntima. E daqui a pouco a gente quer brigar porque a gente quer escolher o canal da televisão ou quer matar o outro, porque, como eu já falei aqui, né? Um casal que queria separar por causa da pasta de dente, por causa da forma de escovar o dente. É sério, porque a gente vai e a gente não sabe até onde vai isso. A lupa da intolerância. Então tudo isso tem a ver com perdão. Porque o perdão é essa forma de aceitação do outro, ou como dizem em psicologia mais contemporânea, ressignificação do outro. Ou seja, dar um sentido diferente. Olhar de uma outra maneira. Isso é perdoar. Perdoar tem a ver também com ressignificar. Colocar um outro olhar. Colocar uma outra lente. Ver o outro com outro olhar de compreensão. Porque a depender do meu olhar, eu posso olhar o outro de uma forma muito pesada, onde nada presta, nada tá bom, ou posso olhar de uma outra forma. A mesma realidade, e nós depositamos os mais variados sentimentos, os mais variados sentidos, signos e significados. Uma das melhores pesquisas sobre o perdão foi feita pelo Dr. Fred Luskin, psicólogo, PhD em psicologia da Universidade de Harvard,
que lançou, na década de 80, 90, uma terapêutica, na época nova, hoje é quase que um verbete que ficou popularizado, né? Perdão terapia, mas isso foi iniciado muito por ele, em grupos terapêuticos que ele fazia, onde ele coletou populações que passaram por grandes sofrimentos. Sofrimentos, por exemplo, de ter um filho assassinado, de ter uma filha estuprada e violentada. Coisas muito fortes. E esse grupo era colocado para trabalhar, não é para perdoar, era para trabalhar e discutir, fazer sessões de grupo sobre o perdão. E ainda que não estivessem perdoando, ele fazia análises minuciosas de pressão arterial, a nível de cortisol e de adrenalina que era produzido. E o resultado foi impressionante. Depois de 2 meses, já havia uma sensível mudança no funcionamento do indivíduo, no metabolismo. Ele fez exames rigorosos comparando. Não quer dizer que as pessoas já estavam perdoando aqueles dramas fortes, mas só de conversarem, só de dialogarem, só de ouvirem sobre o perdão, já alteravam a forma de funcionar organicamente falando. O que significa dizer que, imaginemos se a gente discute sobre um tema e aquilo nos causa um bem-estar físico e psíquico, imaginemos quando estivermos vivendo aquilo de uma maneira integral, de uma maneira plena. Matusalém vai ser menino. Quando a gente descobrir que o amor cura, que o perdão gera saúde, que a sua conduta é o seu remédio. Meu Deus, a indústria farmacêutica não vai gostar de saber disso. Mas enfim. Você tem um remédio, uma farmácia em você, dentro de você. O reino dos céus está dentro de vós, disse Jesus. Veremos que os processos enfermiços, não é que não vão acontecer, mas vão mudar de configuração e de perfil na face da terra. Toda doença, todo processo enfermiço começa na alma. Começa na alma, eu não quero dizer que é da alma, porque o corpo é afetado também. Mas sua gênese profunda começou no ser profundo que somos. E nós vemos, a pessoa muda de dieta, muda de alimentação, faz cirurgia plástica, altera só os elementos exteriores, mas não muda internamente. Não muda interiormente para melhor. Então fica bom de uma doença e pega outro. Ou fica em ciclos. De 15 em 15 dias está com enxaqueca. Uma vez por semana tem disenteria, tem desarranjo intestinal. Alguma coisa não vai bem no psiquismo. Com exceção de alguns casos de infecção, com alguns casos específicos. Se eu estou repetindo padrões enfermiços, alguma coisa não vai bem no meu psiquismo. Que eu preciso avaliar. Até na área psicológica, a gente vê que às vezes o trabalho vai até o autocuidado, como eu falei numa palestra recente. A pessoa está com baixa autoestima, muito bem. Aí a pessoa se cuida, faz academia, faz dieta, faz cirurgia plástica, muda até o perispírito. Só que muda a sua aparência. É um trabalho eficaz? É. É parte do trabalho? É. Se sente bem inicialmente. Mas quantos casos terapêuticos que a pessoa faz isso tudo e continua se detestando? Eu tenho um amigo nosso que é um cirurgião plástico conhecido, que diz: Flávio, eu, quando vejo que a coisa é séria, eu me encaminho, às vezes, para uma análise na área comportamental. Porque, às vezes, a pessoa faz a cirurgia plástica e continua insatisfeita e continua se vendo feia. Porque o problema não está na cirurgia plástica, mas como a pessoa se percebe. Não é só na anorexia, não, que é o distúrbio de autoimagem, né? A pessoa se vê sempre gorda, estando esquálida, às vezes morrendo, desidratando e se achando obesa, que é um distúrbio de autoimagem. Mas há outros distúrbios que acontecem numa medida menor, quase sempre que tem a ver com a percepção que temos de nós mesmos. Então a pessoa muda nesses aspectos exteriores, mas não muda a conduta. E continua se desprezando. Falava isso com uma pessoa que, inclusive, frequentou já, não frequenta mais, mas frequentou há alguns anos essa casa. E tinha o hábito, de vez em quando, de apelar para uma vida promíscua, e até para a prostituição. E ela dizia: eu não preciso financeiramente, mas é uma espécie de vício com o qual eu me envolvi.
E eu disse, você precisa, na sua terapia, porque faz acompanhamento, na sua terapia, trabalhar e investigar o porquê esse movimento autodestrutivo. Porque, no fundo, você pensa que é uma autoafirmação da sua erotização, da sua sensualidade, a afirmação do seu erotismo, da sua capacidade de sedução, mas, no fundo, é um movimento de desprezo por si mesma. E a dizer a verdade, e cada vez que eu me afundo mais nisso, mais eu me detesto. Porque, no fundo, no inconsciente, é uma atitude autodestrutiva de não gostar de si mesmo. Então, o que é que eu quero dizer? Que o seu estilo de vida, que a sua conduta também é seu remédio. Que também está associado à sua saúde. Se uma postura disfuncional pode gerar um desarranjo orgânico, desde gastrite a úlcera gástrica, desde infarto no miocárdio a AVC, pelo estresse, se uma postura disfuncional pode afetar a dimensão orgânica de uma maneira contundente, por que o contrário não pode acontecer? Por que uma postura tranquila, uma postura saudável não pode influir na saúde orgânica? Jesus costumava dizer, vai e a tua fé te curou. Se a gente pegar as mais de 30 curas que existem no Evangelho, e os teólogos perguntam isso, por que tanta cura? O que é que há de comum nas curas de Jesus? O que há de comum é, a tua fé te curou. Ele falava isso para todo mundo. A tua fé te curou. Vai e te apresenta aos doutores da lei. Ou, o que queres que eu te faça? Era sempre um convite à pessoa despertar, a pessoa assumir o próprio processo de saúde e o processo de melhoramento. E, sobretudo, vai e não tornes a pecar. Pecado aqui no sentido não de algo moralmente inadequado, mas pecado aqui no sentido de vício. Não volte a se comprometer para que não te suceda algo pior. Dando a entender que a situação enfermiça estava associada também a uma postura moral. Uma postura interior. Então, a terapia do perdão. O perdão, portanto, e durante muito tempo, eu mesmo, na doutrina espírita, acreditava que o perdão era uma atitude pontual. Era um gesto isolado. Durante muito tempo, eu não falei sobre o perdão. E disse isso recentemente em público. Durante anos de proferir palestra espírita, eu não falava sobre perdão. Porque eu não achava que eu havia perdoado. Porque eu achava que estava tudo bem. Eu falava com a pessoa, cumprimentava, mas por dentro eu ficava aquele anjinho barroco, querendo desencarnar. E por fora, aquela coisa, aquela aparência maravilhosa. Mas por dentro eu sentia mal-estar. Durante muito tempo eu fiquei comigo que isso não é um perdão legítimo, um perdão verdadeiro. Depois de algum tempo, quando eu estive em determinada situação essa que me gerou um desconforto muito grande, até um sofrimento no passado, e que eu lidei com a pessoa que esteve envolvida na situação e conversei tranquilamente, animadamente, e toquei no assunto. E não senti nada. Não senti arritmia cardíaca, não senti colapso periférico. Eu disse, olha que bem-estar. A partir daí eu disse, olha, eu aceito falar sobre perdão, porque eu fugia, sem falar o porquê, eu fugia dos temas perdão. Falei aqui, em julho de 2014, sobre perdão. Foi a primeira vez que eu comecei a falar diretamente sobre o tema. Eu fugia, dava as escapadas, porque eu não me achava em condição moral de falar, porque na minha sinceridade queria falar apenas daquilo que eu praticava. Hoje, nada melhor do que maturidade, né? Velhice mesmo. Nada melhor. Né? O bom seria se a gente fosse velho com a disposição dos jovens, com a cabeça... A vida é engraçada, né? A gente chega em determinado momento com a cabeça tão madura, com a compreensão tão das coisas, mas não temos a disposição quando eu tinha 15 anos. E quem disser que tem, não tem não, filha. Experimente requebrar até o chão, não volta nunca mais. Pode fazer o que for, tomar os suplementos que for. A natureza é ingrata. Então, você tem X anos, como gostaria de ter essa cabeça com o corpo de 15. Mas a natureza e a vida têm dessas experiências, que também é um mecanismo de sabedoria. E aí eu pude perceber, aos poucos,
E tenho aprendido aos poucos que o perdão é muito mais um processo do que uma atitude isolada. É muito mais um processo de amadurecimento que me faz ter um olhar de misericórdia. A expressão misericórdia em latim, córdia, de coração, miserere, miséria, necessidade. Ou seja, um olhar compassivo com as necessidades do outro. Necessidades aqui não materiais, necessidades da alma. Um olhar compassivo. Um olhar misericordioso. Ou seja, no amadurecimento eu passo a ter uma compreensão fraternal em relação às pessoas. Então, o perdão é muito mais um processo que se exercita, que se desenvolve e que deve ser treinado, como dizia Chico Xavier, nas pequenas experiências. Você não acredite que você vai conseguir perdoar como um grande missionário em uma atitude heróica de um dia para o outro, se você não exercitar o trânsito de Salvador, aquele indivíduo que se acha no meio o dono da rua, que você quer passar e ele não deixa passar, embora ele esteja devagar. E quando você acelera e vai para a pista de maior velocidade, ele acelera mais só para não deixar você passar. São nesses exercícios do trânsito, nesses exercícios de você estar no mercado e você escolher o local que você vai para passar o seu carrinho, e tem uma pessoa e você escolhe e seleciona, tem duas pessoas só, a pessoa na frente tem um carrinho com 10 itens, aí quando está chegando a vez dela, ela chama o marido que tem mais 3 carrinhos para passar, e você olha para a pessoa e você quer dizer umas coisas assim de fraternidade, porque ela pode escolher, mas não deixou você escolher o local que você quis ir no mercado. E você... São nessas pequenas atitudes. Você vai colocar na vaga e vem alguém mais esperto que você, veloz, e toma a sua vaga. São nessas pequenas atitudes que você vai treinar o perdão. São esses pequenos perdões que vão fortalecer você para as atitudes mais gigantescas, mais heróicas. Por isso que a vida de Jesus coroa-se no perdão, na cruz. A cruz é o momento máximo de ele ensinar perdão. E os Espíritos sempre me lembram que a atitude de Jesus foi ensinar o perdão sem que ele precisasse perdoar. Porque para ele já estava perdoado. Ele pedia ao Pai que os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. O que significa dizer? Pedir a clemência nos processos de resgate da lei de causa e efeito em uma oração ao Pai Todo-Poderoso. Porque para ele já estava perdoado. Se ele mantinha aquele grupo, eu falei isso hoje num teatro aqui próximo, né? No evento que nós participamos. Se a gente olhar Jesus como um gestor de pessoas, parece que ele não foi muito bem dentro da lógica, da logística e da gestão de pessoas, né? Parece que se a gente for ver na lógica empreendedora, empresarial, foi uma tragédia. Foi uma falência, mas a gente está olhando apenas com os olhos materiais. Porque Jesus sabia da fraqueza de todos. O perdão dele é um perdão por antecipado. Isso que me fascina no Evangelho. Porque quando ele está com Judas, com Pedro, ele já sabia da fraqueza de cada um. Não é que o futuro já estava escrito, mas ele estava já, por percepção de clarividência, de telepatia, já sabendo das intenções, por exemplo, do apóstolo equivocado, porque já alimentava no mundo mental e ele pescou. Ele já sabia das tendências de cada um e perdoou antes. A Santa Ceia é um perdão por antecipado. Vocês nem fizeram ainda, mas eu perdoo vocês. É o único perdão que eu conheço que é o perdão antes. Tem até aviso prévio. Eu só vejo isso no Evangelho. Então, meus amigos, o perdão é muito mais um processo que se exercita para se chegar lá. Um processo de amadurecimento nos pequenos exercícios de perdão. Por isso que Hilário Silva, através de Chico Xavier, tem uma bela mensagem que fala que Jesus, em determinado momento, para com os apóstolos e cada um começa a se queixar das dificuldades de agressão, da propagação do evangelho, da intolerância dos irmãos de raça, das calúnias daqueles que não compreendiam o movimento evangélico. E eles começam a dizer da difamação de uns, da incompreensão de outros. E João Evangelista diz: Senhor, o que nós queremos saber diante desse cenário dantesco, dessa situação macabra, o que é mais difícil que a gente deve aprender e que devemos implementar para conseguir ter sucesso nisso tudo? E Jesus respondeu: isso que vocês estão falando.
O mais difícil é ajudar em silêncio, é fazer o bem sem se queixar, é se doar sem esperar retribuição, é pagar o mal com o bem. Isso é o mais difícil. Ou seja, os pequenos perdões. Esses exercícios de perdão no cotidiano. Temos sempre oportunidades de exercer isso. Temos sempre a oportunidade de exercer essas pequenas experiências. O que não quer dizer, repitamos, que o perdão é concordar com o mal. Fazer apologia da impunidade. Incentivar o crime. Estimular o vício. Não. Em alguns momentos é necessária até a honestidade. Porque é que essa coisa, a gente é magoado profundamente e a pessoa, vá, me perdoe. A gente, é claro que eu perdoo, e vem aquela dor de cabeça. Porque você quis parecer uma coisa que não é. O perdão, falso perdão, né? O perdão da aparência. Você quis aparecer ou quis demonstrar que você tem virtude que você já perdoa. Olha que fantástico. Não, eu te magoei profundamente, me perdoe. Agora não. Ah, mas você não é espírita? Não comecemos uma outra discussão. Sou espírita e não perdoo agora. Me dê tempo para digerir. Você me magoou profundamente. Eu preciso ter tempo para processar isso. Ah, mas você precisa me perdoar. Mas não agora. Dê-me tempo para que eu tenha um perdão sincero. E não perdão apenas da boca para fora. Mas eu vou conseguir. Vou conseguir porque o meu perdão não é bom para você, é bom para mim. Perdoar você não vai fazer você melhor, mas vai me libertar dos problemas. E vai passar o problema para você, porque o mal que você me fez, o meu perdão não vai solucionar. O meu perdão vai me libertar da mágoa de devolver na mesma moeda. Mas vai lhe dar a oportunidade de você responder pelo mal que você fez. Porque perdoar não paga dívida. Por isso que o perdão é bom para quem perdoa e não para quem é perdoado. É óbvio que quem é perdoado se sente bem emocionalmente de ter uma nova chance. É óbvio. A gente costuma pensar em perdão só no perdoar, mas não pensa no perdão também que a gente recebe. E isso também é uma mudança, né? A gente precisa pensar também nisso. Às vezes a gente só dá valor ao perdão quando a gente precisa do perdão de alguém. Aí a gente para e reflete. O como é importante o perdoar, né? Porque tem a ver com essa virtude do dia a dia. Que tem a ver com paciência, a virtude da paciência, né? Emmanuel tem uma mensagem que vai dizer que para todas as virtudes tudo começa no exercício da paciência. Porque é na paciência que eu disciplino os meus sentimentos, onde eu irei aplicar o restante das virtudes. Então o perdão passa por isso, passa por essa compreensão, passa por essa maturidade de dizer assim, eu sei o que é isso. Sabe por quê? Porque eu errei também, porque eu também caí em equívoco. Eu sei como é bom também receber o perdão de alguém, então eu compreendo o outro, porque se eu erro e é difícil para mim, por que eu vou querer que o outro não erre também? Porque eu vou exigir do outro uma perfeição que eu não encontro. Eu começo a conceder ao outro, dar o direito do outro também errar. Por isso que eu estou dizendo que o perdão é um processo de amadurecimento. Amadurecimento. O que não quer dizer que em determinadas funções eu não possa impedir do indivíduo continuar equivocando-se. Um filho, uma relação íntima. Porque eu perdoo, mas não faça de novo. A gente fala isso a um filho, por exemplo. A gente educa. O que não quer dizer que a gente vai guardar mágoa. Mas se o nosso perdão é concordar com o equívoco, a gente está deseducando o filho. Então veja como a questão é sutil. Então, o perdão passa por tudo isso. Eu me lembro que Chico Xavier, certa vez recebeu na fila de Uberaba, do Grupo Espírita da Prece, uma senhora que disse mais ou menos assim, Chico, eu tenho um problema em casa. O meu marido é um excelente pai de família, um homem fiel, devotado ao bem, honesto, cumpridor dos seus deveres, bom marido, trabalhador, mas tem um problema. E Chico já ficou curioso, que problema era esse? Ele disse, mas que problema era esse, minha filha? É porque ele não é espírita. Ele disse, minha filha,
Se ele já é tudo isso, para que espiritismo? Olha a sabedoria de Chico. Porque o espiritismo é para chegar lá. Se ele já chegou lá, ele nem precisa mais do espiritismo. É melhor deixar como está, deixa quieto, porque se mexer muito, piora. Ora bem, então é essa visão, a gente vai radicalizando as coisas e vai se apegando em coisas que não têm importância. Para só implicar, e para ficar magoado, e para achar um defeito no outro. Porque no fundo estamos insatisfeitos conosco mesmo. E projetamos isso. Em mágoa da sociedade, em mágoa do outro, então ninguém presta. Esse nosso lado negativo. Eu pego esse copo e eu digo assim, ó para isso, como está vazio. Ele vai dizer, olha como ainda tem água. É uma questão só de percepção. Mas há pessoas que só olham o lado negativo. Só focalizam o defeito. O perdão sempre é e sempre será uma atitude otimista. Uma atitude de fé na capacidade do outro se regenerar. Fé na capacidade do outro se modificar. Fé na capacidade do outro transcender as suas próprias dificuldades. 18 séculos depois de Jesus, Allan Kardec, na doutrina espírita, resgata o pensamento de Jesus em espírito e verdade, restaurando o cristianismo primitivo, o cristianismo original, trazendo a visão de que somos espíritos imortais, que não somos seres apenas corporais, mas somos seres espirituais temporariamente na carne. E estabelece Allan Kardec, repetindo Jesus, que a vida material é um desafio e uma escola. Já pensou nisso? Se a vida material é uma escola, nós estamos sendo testados. Quem fez vestibular ou agora Enem, sabe que você não vai encontrar resposta, vai encontrar pergunta. E alternativas quando a questão é objetiva, é fechada. A vida material não vai lhe dar resposta, vai lhe dar perguntas. Você que vai ter que encontrar resposta. Durante o processo da sua existência, da sua vida. E aí eu vejo gente dizendo assim, mas as perguntas tão difíceis, tão complicadas. Mas você queria lição fácil? Você que, por exemplo, já teve, já passou pelo seu curso de graduação, já fez pós-graduação, você queria que na área sua específica ainda estivesse dando beabá? Que você fosse convidado no seu expediente de trabalho a lidar com coisas que você aprendeu há 15 anos atrás? Você acha mesmo que você deve receber da vida apenas lições que você já sabe? Perguntas que você já conhece a resposta? Eu estou vendo aqui hoje alguns médicos que eu conheço, alguns que fazem parte de grupo de estudo conosco, etc. Vocês já imaginaram, vocês médicos, estarem ainda recebendo lição de anatomia, de fisiologia, de propedêutica, aquelas disciplinas do primeiro semestre de medicina? Isso deixa qualquer aluno de medicina do primeiro semestre arrepiado, mas vocês não. E assim sucessivamente, as outras áreas. Então, é óbvio que à medida que o tempo passa, outras lições da vida vão me encaminhando para que eu encontre a resposta. Porque a resposta que eu encontro não é a nota que vai ser me dado, mas o aprendizado que eu já conquistei. Porque a nota que eu consigo na escola, na faculdade, é apenas um valor numérico para aferir o meu aprendizado. Mas o que importa mesmo é o aprendizado. Da mesma forma, é na experiência da encarnação. A experiência dos desafios. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes você está sendo treinado, está treinando, está no ambiente espírita, no ambiente religioso, fortalecendo-se para os testes. E ninguém sabe o momento que será testado. Ninguém sabe o momento em que será provado. Enquanto as coisas estão bem com você, aproveite para se fortalecer. Ninguém vai fazer São Silvestre de hoje para amanhã. Se eu fizer, eu tenho infarto. Eu mesmo. É necessário a pessoa primeiro fazer o exercício aeróbico, o condicionamento físico, e treinando para chegar lá no momento da maratona.
A experiência reencarnatória é a mesma coisa. O ambiente religioso, o passe, a água fluidificada, a palestra, são treinamentos que você deve aproveitar para desenvolver vida interior. Mas o momento que você vai ser testado... Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, capítulo Perfeição Moral, tem uma pergunta, a pergunta 895, onde ele pergunta sobre a característica principal da virtude por excelência. E os espíritos disseram o desinteresse pessoal. Quando eu vi pela primeira vez, eu disse assim, o que esses espíritos querem dizer? Que a gente não deve ter interesse pessoal nenhum. Toda criatura na Terra tem algum interesse pessoal. E aí, quando a gente lê, a gente entende qual é o enfoque deles. Eles vão dizer que o egoísmo, algo negativo, tem a sua raiz no interesse pessoal, que a princípio não é bom nem mal, mas o interesse pessoal é uma armadilha, porque no interesse pessoal eu dou prioridade aos meus desejos em detrimento do coletivo. Egoísmo não é necessariamente perversidade. Egoísmo é eu querer o bem só para mim. Perversidade é quando eu quero lesar o outro. Às vezes eu não quero lesar o outro. Eu só quero o bem para mim. Só que quando eu quero o bem só para mim, eu de alguma forma ocasiono também prejuízos a terceiros. O egoísmo é o bem exclusivo para si mesmo. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Que Kardec, quando examina a questão do interesse pessoal, os espíritos dizem assim, há muitas pessoas na Terra que, conquanto já desenvolveram algumas virtudes, e a despeito da superação das imperfeições, quando eu li isso, eu disse assim, peraí, superação das imperfeições? Então, quer dizer, eu achava que o meu processo de reforma íntima era eliminar as imperfeições. Mas os espíritos estão dizendo que isso é só parte do processo, que tem mais. E eu achando que a coisa era mais fácil. Que se liberar das imperfeições e dos vícios é só parte do processo. Então, se você ainda está na Idade Média, achando que vai reprimir seus impulsos primitivos na base do flagício, nas costas, vai desencarnar, vai voltar se flagiciando e não vai sair do lugar. Porque a ideia não é estabelecer uma cruzada contra os vícios, mas é compreendê-los, assumi-los, aceitá-los para trabalhar e modificar aquilo que é inconveniente. Aceitar as próprias imperfeições, assumi-las para modificá-las, para superá-las, para transformá-las. Então tudo isso tem a ver com perdão. E os espíritos chegam a dizer mais ou menos assim. Há muitas pessoas que, conquanto essas virtudes já exercitadas, ou seja, o bem é sempre o bem, qualquer bem é melhor do que nada, qualquer atitude de virtude é muito boa. Acho que os espíritos às vezes não querem nos desanimar muito, né? E aí chega um determinado momento e eles dizem assim, no entanto, há muita gente que tem uma capa de virtude, mas só basta ferir o interesse pessoal para a pessoa reagir muito mal. O que é que os espíritos estão falando? Estão dizendo mais ou menos assim, você já internalizou as virtudes do bem ou você ainda não foi testado? Porque às vezes você parece uma pessoa do bem, mas você ainda não foi testado. Quem lê o livro Sexo e Destino de André Luiz, vai ver a saga de um dos guias espirituais. André Luiz está assim um pouco acabrunhado, com saudade da família, a esposa na Terra já havia casado com um outro rapaz, né, por segundas núpcias, ele ainda acabrunhado, com saudade das filhas que deixou na Terra, meio se sentindo solitário. E aí ele chega para um amigo espiritual, que é um exemplo no mundo espiritual, o personagem Pedro Neves, e aí começa a chorar pitanga, né? E Pedro Neves diz assim, o que é que é? Ele diz, saudade da minha família, problema de família. E Pedro Neves, eu também. Aí André Luiz já se surpreende, você também? É, meu filho, eu também tenho problema. Mas você, eu soube que você tem mais de 20 anos de serviço no bem, mas eu também tenho questões que deixei na terra. Tenho problemas, tenho mazelas. Me acompanhe. E André Luiz acompanha o problema dele. Quando ele chega no lar, está a filha desencarnando, a filha voltando para o espiritual já, em momento, e André Luiz diz, mas isso não é problema. Nós sabemos que a vida imortal, ela vai ser recebida bem por você. O problema não é isso, o problema é meu genro. E quando vai olhar o genro, era um marido distinto, uma pessoa do bem, mas uma pessoa imperfeita. Uma pessoa ainda com questões.
E a mulher, tantos anos na cama, ele começou a se interessar por outra pessoa. Então, enquanto a mulher estava ali sendo cuidada, ele cuidava da esposa, a esposa adormecia, ele ia namorar no quarto do lado. Com uma amiga da esposa. Quer dizer, uma paixão bem humana. E Pedro Neves, embora o exemplo que ele tinha, se perturbou no além. Se perturbou de tal forma que quase se tornava obsessor do genro. Teve uma hora que o genro sai de casa, ele vai atrás, e quando ele vê onde é que o genro está entrando, o genro entra numa casa de striptease. Quando ele vê o genro entrando na casa de striptease, ele desequilibra de vez. Ele entra na boate, vê o genro assim, um pouco animado lá, né, um pouco fraterno demais, voa no pescoço do genro e começa a dar soco. Imagina um espírito desencarnado dando soco no genro. Parecia um lutador de vale tudo, de MMA. Um espírito que estava há 20 anos em atendimentos a sofredores no além. Ainda não havia sido testado. No momento que foi testado, se desequilibrou. André Luiz ficou surpreso. E aí a mentora espiritual da boate, a boate tem mentor também. Nada está perdido. Já pensou você, minha irmã, que dá passe na irmã Sheila, 20 anos dando passe na irmã Sheila, quando desencarnar, o mentor diz, seja bem-vindo, agora você vai ser diretor espiritual de uma ala nossa. Aonde é? Uma casa de striptease. Eu não sei se vai ser uma boa notícia ou uma má notícia, enfim. E havia uma mentora espiritual que disse, Pedro Neves, o que é isso, meu irmão? O que é isso? Você também teve paixões na terra? O seu genro é filho de Deus também. Está no seu processo. Ele é homem e ainda não se santificou. Não espera uma santificação que ele não pode lhe dar agora. E dá um sermão bem feito nele, que aí ele se reequilibra. Vocês vejam o processo, um espírito desencarnado, dedicado ao bem há anos. Então, por isso o perdão parece ser uma das lições mais difíceis. Por isso que o perdão é um processo de amadurecimento. Quer ver uma metáfora muito simples para a gente entender? Relação de pai e filho. Quando o pai amadurece mesmo, pai e filho, mãe e filha, né? O pai amadurece. Aí, chega a certa idade, o filho está entrando naquela fase, né? Início da vida adulta, adolescência, começa com alguns problemas, algumas questões, e o pai diz, menina, eu sei o que é isso. Já passei por essa fase que você está passando. Você vai se meter em problema. Vai catar problema para a sua vida. Olha, ouça seu pai, que eu já passei por isso. Mas não fica magoado com o filho, porque o filho está tomando aquele caminho. Por quê? Porque ele já passou por isso. Então ele tem um olhar compreensivo, compassivo, embora não seja conivente. A mãe também, a mãe olha uma filha adolescente que se apaixona e acha que é o homem da vida dela com 15 anos. Com 15 anos, uma menina se apaixona até por uma vassoura que sai andando. Então se apaixona desmesuradamente. A mãe não vai ficar brigando com a filha, sabe que se a mãe for madura, né, ter sanidade mental, vai saber conduzir, vai saber compreender. Eu também passei, a menina, eu sei o que é isso, a gente também tem paixões, é perfeitamente natural. Então, o perdão tem a ver com esse processo muito mais de compreensão, de amadurecimento, onde eu começo a compreender a mim mesmo, começo a aceitar e a me descobrir para me melhorar mais, e aí começo a conceder ao outro também a oportunidade de uma segunda, de uma terceira, ou de 70 vezes, 7 vezes outras chances para se regenerar. Essa é a psicologia do perdão. Essa é a proposta do perdão. Essa é a proposta que não desestimula ninguém, não rebaixa ninguém em nome do certo ou do errado. Para concluir, Arnaldo Rocha conta que certa vez um jovem chega a Chico Xavier, no espiritismo, um jovem espírita, muito entusiasmado, e começa a falar com Chico, e ele tentando ouvir, não conseguindo, e depois de meia hora de conversa com Chico, o jovem sai mais animado ainda. E Arnaldo Rocha disse, Chico, escuta, o que é que aquele menino queria aqui? É um jovem que acabou de aderir ao movimento espírita, e ele está tão entusiasmado que ele queria, na verdade, capinar o mundo inteiro. Os símbolos, as imagens que o Chico utilizava, né? Ele queria capinar o mundo inteiro. E Arnaldo disse assim, e você fez o quê, Chico? Eu estava dando a enxada para ele. Ou seja, não desestimular ninguém. Ainda que a pessoa esteja por um caminho que a gente não sabe que é o ideal, é melhor qualquer movimento de progresso do que progresso nenhum. E com o tempo, ela própria vai dosando a medida e vai amadurecendo com o tempo e alcançando a plenitude, o equilíbrio, o bem-estar espiritual. Perdoar é dar o direito do outro ser o que quiser e exigir de si
ser cada vez melhor. Muito obrigado, muita paz.